consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya.
Então Jesus pediu-me assim, e as mágoas que estivessem em mim, e delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes, bom dia. Não, a rádio não está com problema, não é sua conexão. Igual hoje eu estava falando no telefone com uma mulher e ela falou, ai, tá muito ruim a ligação. Eu falei, não é, é minha voz. A minha voz está assim. Eu tô com uma laringite, tô tomando antibiótico e rezei por um milagre hoje de manhã no terço para eu estar com a voz boa. Já está até melhor do que, nossa, a Nossa Senhora já começou a operar, né? Porque eu estava sussurrando e agora eu estou conseguindo pelo menos falar um pouquinho mais alto. Mas estou rouca, hoje é um dia de chuva e eu vim assim mesmo e vamos lá e não queria perder esse programa com vocês. Semana passada eu já não vim por causa do mesmo problema que eu estava com o resfriado, né? E agora estamos nessa. Mas, se Deus quiser, vamos acabar logo. Gente, eu estou batendo um recorde de doença. Vocês têm que rezar por mim. Lá em casa é um atrás do outro. E hoje a minha filha mais velha estava com febre, acordou meio quentinha, assim. Ai, minha garganta está doendo. Ai, eu falei, meu Deus. Dei uma dipirona para ela. Falei, olha, Maria Paula, não dá para você faltar na escola, já faltou demais. Então vai, toma pastilha, toma negócio para dor de garganta e vai. Qualquer coisa você me liga, mas faz um esforço, né? Isso é importante. Porque dia de chuva também, eles têm uma preguicinha, né? E de ir, né? Todo mundo tem preguiça, né? E a gente tem que ensinar que faça chuva ou faça sol, você tem que fazer o que você tem que fazer, né? Não é porque tá chovendo que você vai ficar em casa, né? Vai cancelar tudo porque tá chovendo, né? Tem gente que é meio assim. Mas é o quê? Isso é uma cultura que vem lá do sítio, né? Lá no sítio faz sentido, né? Ah, tá chovendo, tá cheio de lama, tá chovendo, não vou trabalhar, porque trabalha na roça. É diferente, né? A gente mora na cidade, tem carro, tem guarda-chuva, tem ônibus, sei lá, né? É lógico, isso impõe um sacrifício a mais, mas a gente faz o que tem que fazer. Enfim, e hoje com a minha voz assim, a gente vai falar sobre a virtude do bom humor. Ai, que é irritante ficar com a voz assim, viu? Meu Deus. A hora que a mulher no telefone falava assim, a senhora tem que falar mais alto, não estou ouvindo. Aí eu fazendo o maior esforço para, tipo, gritar no telefone e com essa voz assim, né? Mas, enfim. Vamos falar da virtude do bom humor. Antes de mais nada, deixa eu lembrar. Hoje é aniversário do meu pai, dia 18 de agosto, então quero mandar um beijo pro meu pai, tenha um ótimo ano, muito sucesso, que se aproxime de Deus, vá se confessar, que é isso que importa, o único sucesso na vida que a gente tem é o céu, e eu desejo isso para ele, hoje rezei no terço de manhã, é isso, eu desejo pro meu pai o céu. Porque a melhor coisa que eu posso desejar é o que eu desejo para os meus filhos, né? A alegria imensa que só aquele que nos criou nos dá. Que o Senhor que sara tudo, sare todas as feridas e aproxime seu coração de Deus e te dê um ano muito abençoado de saúde, realizações, paz, alegrias. Hoje também é o onomástico da minha filha Helena, dia de Santa Helena. Então, lá em casa, a gente sempre faz uma comemoraçãozinha. É legal vocês saberem disso, gente. É uma cultura cristã que vale a pena. A gente tem que incorporar esses elementos da cultura cristã, da nossa tradição, na nossa família. Então, aniversário de batismo tem uma comemoraçãozinha, sim. E também no aniversário, no onomástico. O que significa onomástico? É o dia do seu santo, o santo do seu nome. É lógico, né? Ah, mas se meu nome for, sei lá,
Josicleia, não tenho santo. Bom, daí aí você tem alguma ideia, escolha algum santo para te patrocinar, né? Ou você seja a primeira santa Josicleia, né? Mas, enfim, como também é uma tradição cristã da gente dar nomes de santos aos nossos filhos, né? Não é obrigatório, tá, gente? Fica tranquilo. Né? Você deu um nome estrangeiro, você deu um nome diferente dos seus filhos, fica tranquilo, né? Não é obrigatório, mas existe essa cultura, né, de dar nomes cristãos, né, já desde os primeiros cristãos, né? Dar nomes bíblicos aos cristãos, aos filhos. Então, se você tiver filhos com nomes de santos, ou você procura aí na internet, porque às vezes você acha, você fala, nossa, nem sabia que tinha um São, por exemplo, Basílio, meu sogro, existe o São Basílio, né? E eu nunca tinha prestado atenção, mais uma vez procurando, né? Tem. Então, o meu marido até que brinca que ele não tem, ele é o Evandro, né? Então, ele vai ter que ser o primeiro Santo Evandro, porque não tem o Evandro. Mas, enfim, se vocês tiverem, ou vocês, ou os seus filhos, nomes de santos, então comemore o onomástico, que é o dia do aniversário, que é o dia do santo, né? O santo, na verdade, a gente comemora o dia da morte do santo, porque é o dia que ele nasceu para o céu. Que é como eu estava falando, o maior desejo que você pode fazer na vida de alguém é que alguém alcance o céu. Porque esse é o alvo, o cume da nossa vida, gente. É para isso que a gente sofre. É para isso que a gente vive. E as nossas alegrias são apenas gostinhos do céu que a gente tem aqui na Terra, né? Então, tudo é céu. Tudo visa o céu. Então, o dia do santo é o dia que o santo morreu, né? Então, por exemplo, hoje é dia de Santa Helena, né? Dia que ela faleceu. E daí, então, a minha filha Helena, a do meio, então, hoje é o onomástico dela. Então, a gente comemora em casa. Ai, mas Isabela, vou ter que fazer um bolo. Gente, não. Eu vivo falando da virtude da economia, do desprendimento, da pobreza cristã. Não é para fazer igual esse povo faz no Instagram, que compra um bolo por mês para o filho para comemorar mêsversário, ou um bolo para comemorar aniversário de pet, né? Então, também não. Ó, se você quer comemorar mêsversário do seu filho, tá bom. Cada um com a sua consciência, tá? Mas eu, como mãe de 3, né? A gente tem que pensar com uma mentalidade, né? De família, né? Numerosa e pobre, mesmo que não seja, né? Eu tenho uma mentalidade de família numerosa e pobre. Então, eu comemoro o que eu acho essencial e educo meus filhos na virtude do desprendimento cristão, né? Porque quanto mais a gente dá, mais eles querem. É óbvio, né? Então, no dia do onomástico ou no dia do aniversário de batismo, eu não compro um bolo, né? Não vou gastar R$70 encomendando um bolo ou R$100, sei lá, né? Não. Mas eu compro uma caixa de bombons, isso eu posso fazer. Ou falar, filha, hoje nós vamos tomar sorvete, porque é o seu onomástico, porque é o dia do seu batismo. Ou, enfim, não precisa sair, gastar mais, você pode fazer em casa mesmo, né? Fiz um mousse, hoje tem essa sobremesa especial, porque é o batismo do fulano, porque é o onomástico do ciclano. Então, você não vira um aniversário, mas você recorda aquele dia, porque é um jeito daquele seu filho ter bem na cabecinha dele, olha só, olha, dia do meu santo, tem alguém que zela por mim, né? Porque eu sempre falo para cada um dos meus filhos, eu falo o santo nome. À noite eu falo Nossa Senhora, e Santa Helena te proteja, que você durma muito bem, né? Para o outro, né? Para cada um eu falo do santo, né? Então eu entrego meu filho a proteção daquele patrocínio do santo que eles carregam o nome. Então, assim, o onomástico é um dia para ir entrando na cabeça do seu filho mesmo, né? Olha só, Santa Helena, tem uma santa com meu nome, eu sou chamada a ser santa, Santa Helena está cuidando de mim, né, por exemplo. Então, fiz esse parênteses, gente, desculpa, mas é que eu acho que é interessante vocês terem essa ideia, para quem nunca pensou nisso, né? Então, fazer essas comemorações, anota. O que eu fiz? Eu esquecia, óbvio, né? Aniversário de batismo, onomástico, né? Então, você vai lá, você pesquisa no Google, os santos, pesquisa lá no seu
álbum de fotos, sei lá, um aniversário de batismo, e já coloca no seu calendário do Google, por exemplo, calendário do celular, marca, e daí coloca lembrar, né, do evento, todo dia tal. Então, hoje, a hora que eu abri a agenda, já apareceu lá o nomástico da Helena, né? Então, é uma forma de não passar batido, né? E você configura lá, repetir evento anualmente, né? Ou seja, todo ano vai repetir. Então, é bacana, né? Então, hoje, oferecendo esse programa pelo meu pai, também pela Beatriz, que no meu terço da manhã, uma pessoa que reza comigo, que eu rezo num grupo de WhatsApp com as amigas, ela veio falar, nossa, você está oferecendo para seu pai, eu quero oferecer para minha filha que chama Beatriz, que o aniversário dela é hoje, ela também precisa se aproximar mais de Deus, precisa se converter. Então, vamos oferecer aí pelo Olavo e pela Beatriz. Vamos falar do bom humor agora. Deixa eu dar um gole no café, gente, porque eu preciso lubrificar minha garganta, tá? Já ficou frio. Ai, não fica muito gostoso quando fica frio, né? Mas eu fiquei enrolando, não bebi, paciência. Ó, bom humor. Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus, está escrito, quando jejuardes, não tomeis um ar triste, né? Então, desse versículo, a gente pode já entender que Deus não quer que a gente fique com cara triste. Gente, a tristeza ela é do inimigo. O sofrimento é permitido por Deus, sim, para nossa purificação. Mas a tristeza, o pessimismo, o desânimo, isso tudo, gente, é tentação. Isso vem do inimigo. Quando eu sucumbo à tristeza, ao mau humor, eu estou sucumbindo a uma tentação. Porque quando eu estou triste, gente, por exemplo, eu vou vir trabalhar, vou vir aqui na rádio, vou fazer um trabalho, eu vou cuidar dos meus filhos, né? Se eu estou triste, eu faço tudo mal feito, daí eu penso, não vou querer vir na rádio, não vou querer fazer o meu programa que hoje eu estou muito triste, porque, né? Enfim, aconteceu aquele evento ruim, eu descobri que eu estou com uma doença, né? Sei lá. Então, o demônio, ele utiliza, óbvio, porque ele pensa, eu vou deixar essa menina triste aí, porque daí ela vai deixar de passar a mensagem de Deus, tocar os corações de quantas almas, né? E que seja uma, né? Que seja uma que esteja assistindo aqui, é uma alma que importa todo o sofrimento de Cristo. Então, a tristeza, o pessimismo são aliados do inimigo. A gente tem que ter isso em conta, gente. E é sério. Mas não posso ficar triste. Mas você pode ficar com uma tristeza de um evento, por exemplo, aconteceu uma morte. Ninguém fica feliz numa morte. Uma doença, recebe um diagnóstico de uma doença que vai supor que supõe até um risco de vida, né? Que você vai tratar, mas não sabe se vai dar certo, né? Se acontece um acidente com alguém, óbvio que você não vai ficar feliz. Isso tudo bem, é uma tristeza, digamos assim, esperada, né? Não é uma tentação, isso aí não. Mas quando eu falo, puxa, eu estou triste, então eu vou deixar de fazer meu trabalho, eu vou deixar de tratar bem as pessoas, todo mundo tem que sentir a minha tristeza, eu vou deixar o outro triste, né? Aí você já entra no pecado, né? Você está pecando. Então, muito cuidado com isso, né? O mau humor é sempre pecado, porque nada justifica o mau humor. Porque se eu sou cristã, mesmo a morte, mesmo um acidente, mesmo uma coisa muito emblemática, ela pode me deixar triste. O sentimento tristeza que eu não controlo, óbvio, né, gente? O sentimento eu não controlo, aquela dorzinha ali, né? Mas depois eu entrego para Deus. Mas daí eu ficar mal-humorada, eu já passar essa tristeza na forma de mau humor para os outros, aí é um pecado. E pode ser um pecado leve, né? Depende, pode virar um pecado grave. Se você xingar alguém, né, pegar o mau humor e virar para agressão, para ira, né? Ficar julgando todo mundo por causa do seu mau humor, né? Então é um pecado pelo menos leve.
né? Aí depende do que você vai fazer com ele, né? Mas, enfim, o mau humor é sempre pecado, tá? Cristo, ele nos mostra isso. Ele comemorou aquela ceia com os seus discípulos com muito amor e bom humor. Eu tenho certeza que lá, lógico, foi um momento solene, foi um momento triste, né? Já era triste, sim, porque Jesus sabia o que estava acontecendo, ele sabia que era a última ceia que ele estava ceando com seus discípulos antes da paixão, né? Ele sabia, ele já estava triste sabendo dos planos de Judas, né? Então, teve uma tristeza, né? Um momento assim solene, né? Uma coisa assim, mas ao mesmo tempo, Jesus não estava lá na mesa com os seus discípulos dando patada neles, né? Tipo assim, ai, olha, pensando, né? Imagina Jesus, falar uma coisa assim, imagina se Jesus fosse pecador como nós, eu poderia estar pensando, olha esse Judas, o jeito que ele está pegando pão, filho da mãe, sabe? Vai me trair, ou não vou nem olhar para a cara dele, vou fazer um bico desse tamanho. Não, né? Jesus não fez isso. Porque ele é o homem perfeito, perfeito Deus, perfeito homem. E ele nos dá o exemplo. As decepções, as tristezas da vida, elas não são desculpas para a gente tratar mal o outro. Porque o mau humor, o que é o mau humor? É quando você joga uma maldade no outro, né? Você faz externa coisas ruins que aconteceram com você no outro. Por exemplo, eu tive um péssimo dia de trabalho. O que tem a ver minhas crianças, meu marido com ele? O problema é meu, e daí? Todo mundo tem que sentir que eu tive um péssimo dia. Eu tenho que já que o meu dia, a parte da manhã, ficou estragado, eu tenho que estragar o dia de todo mundo, né? Não faz sentido, gente, veja. E o mau humor leva a pecar. Porque ele além de ser o meu pecado, ele contagia com os outros com pecado. Então vejo que muitas vezes a gente cai nisso e é uma cilada do inimigo. Nós somos pessoas boas. O inimigo, ele não vai fazer a gente ter uma tentação de uma coisa muito absurda, né? Ontem eu estava falando com uma filha minha à noite, que essa minha filha estava me falando que ela às vezes não consegue dormir, que ela fica imaginando coisas ou ruminando pensamentos. Daí eu expliquei isso para ela. Falei, filha, olha só, a imaginação, o inimigo, ele tem acesso à nossa imaginação. Ele coloca ideias. Ele não tem acesso à nossa vontade, né? Você está decidido de fazer o bem, a ler os nossos pensamentos. Ele não lê os nossos pensamentos. Mas ele joga pensamentos, surra, e brinca com a nossa imaginação, com a nossa memória. Às vezes você está numa boa, achando que você está numa beleza, e vem uma memória de um pecado que você fez. É como se fosse assim, o inimigo querendo te deixar, olha como você é ruim, não faz isso não, ó. É tipo, Isabela, não vai na rádio não, você sabe que você é ruim, né? Porque ele está jogando com as armas dele, né? Ele está tentando trazer na minha memória pecados, ou erros meus, ou vivências, ou enfim, né? Ou vamos supor que eu tenha brigado com alguém aqui da rádio, né? Briguei com o Luciano, né? Ele vai jogar na memória. Lembra que o Luciano fez isso com você, né? Lembra aquela vez, né? Então vai não, né? Porque, lógico, ele quer fazer que eu pare de fazer o meu trabalho para Deus, né? Qualquer coisa que eu faça para Deus, né? Então, isso acontece em várias searas da minha vida, da nossa vida. Eu usei o exemplo da rádio, porque é uma coisa mais concreta, que de fato a gente está falando com almas, que é mais fácil de visualizar. Mas isso o inimigo usa desde até eu lavar uma louça, cuidar da minha casa. Por quê? Ele sabe que quando eu lavo panela, quando eu faço um almoço, quando eu varro a casa, eu troco lixo, sei lá, essas coisas mais banais, é trabalho, é oração. Eu já falei isso para vocês, né? Tudo que a gente faz, buscando, fazendo bem feito, com o espírito reto, e fazendo pelos outros, servindo também. Eu sirvo com o meu trabalho, eu sirvo a minha casa. É oração.
E ele sabe que se eu tiver uma casa horrorosa, caindo nos pedaços, com tudo sujo, eu vou deixar todo mundo de mau humor. E vai ser muito mais fácil. Uma pessoa de mau humor, ela cai mais facilmente num pecado grave. Então, mesmo que o mau humor seja um pecado leve, ela cai mais facilmente. Porque quando você está de mau humor, que você entra numa ira, que você vai xingar seu marido, xingar seu pai, sei lá, né? Não é? Xingar o vizinho. Então, o pecado leve, ele é um degrau, né? Então, o demônio, ele é esperto. Ele não vai te dar uma tentação numa coisa... Nós que somos cristãos aqui, eu imagino que você que esteja ouvindo, tenha uma vida espiritual, lute para ir à Santa Missa, lute para fazer orações diárias, lute para estar na presença de Deus, seja um filho que quer agradar o Pai, né? Então, o demônio não vai pegar e falar assim para mim, Isabela, traz seu marido, porque ele sabe que eu não vou fazer isso. Ou, Isabela, não sei, rouba esse dinheiro, ó, tá vendo esse dinheiro aqui, ó, pega um pouquinho a mais, compra um pouquinho a mais, você tem a senha do banco, sei lá, do seu marido, da sua avó, né, não sei, pega uma comissão para você. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que eu não vou fazer, mas ele vai me tentar com outras coisas. Olha só, olha como seu marido largou o sapato no meio do caminho de novo, né? Com pequenas coisas, que são essas coisas que nos irritam, porque ele vai me tentar com pequeno. Porque ele sabe que se ele for uma tentação grande, direta, eu não vou cair. Mas se ele começar com uma pequena, aí ele sabe que a Isabela vai fraquejar, não pode fraquejar, né? E daí... com o meu mau humor, né? Porque daí eu já fiquei com raiva do marido, vamos supor, porque o demônio, a tentação ficou vindo, né? Olha como ele é bagunceiro, olha não sei o quê, olha como seu dia deu errado, né? Aí o que eu faço? Se eu me deixar dominar pelo mau humor, eu vou revidar em todo mundo da casa. Aí eu vou ser grossa com o marido. E daí, enfim, né, o caos está instalado. E daí, sim, eu posso entrar num pecado grave. E de um pecado grave, a gente sabe, né? Leva a outro, leva a outro, leva a outro. Enfim, então, é muito importante a gente ter a consciência de que o mau humor não pode habitar na nossa casa, porque quem reina na nossa casa é Cristo. Onde Cristo reina, não tem espaço para o mau humor. Agora eu vou fazer só não vou fazer intervalo não, mas eu vou lembrar de um sorteio, gente, que eu tinha que ter falado no começo do programa, eu esqueci. Hoje, no final do programa, nós vamos fazer o sorteio do Dia dos Pais, que você ainda dá tempo, tá? Até a gente terminar o sorteio, mesmo que já tenha passado o Dia dos Pais, a gente dá esse tempinho aí, você pode ir no Instagram da rádio, curtir os posts e marcar 3 pessoas. Hoje a gente vai sortear aqui no final uma aula com a instrutora Sônia de autoescola, tá? Ela é especialista em ajudar pessoas que já têm carta, mas tem medo de dirigir. Então isso é muito bacana. E eu conheço gente assim, que tem carta, mas ficou tempo sem dirigir, ou aconteceu um acidente, tem medo. Então ela vai dar essa aula para quem for sorteado, né? E se você conhece alguém que tem esse problema, procure lá a Sônia no nosso Instagram. E também, olha só, a gente vai sortear um clareamento com a doutora Mayra. É Mayra ou Mayra? Mayra. Desculpa, eu tenho uma amiga que chamava Mayra, então eu sempre quero dar uma confundida. Mas a doutora Mayra, dentista, vai fazer um clareamento dental. Gente, você sabe quanto custa um clareamento dental? É caro. É caro. Já fiz. Então, vai lá no nosso Instagram, marca os amigos e até o final desse programa a gente sorteia, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, o bom humor é obrigação do cristão. Eu falei primeiro do mau humor, mas agora qual que é o contrário? Qual que é a virtude? É o bom humor. Às vezes, é heróico, sim, cultivar o bom humor. Por isso que ela é chamada de virtude, né? Porque quando tá tudo bem, é normal, né? O dia tá lindo, os passarinhos cantando, né? Quem não fica bem-humorado? Viajando, numa praia, né? Que tá tudo favorável.
Agora você vai, faz um passeio, chega lá, não tem comida, todo mundo vai ficando com fome, acontece uma coisa errada, aí que é a dificuldade, manter um bom humor, né? Mas aí é por isso que a gente chama de virtude, né? A virtude, ela implica uma luta, a luta do cristão. Nós somos chamados a lutar contra essa nossa tendência, né? Do pecado que nos leva ao mau humor, né? Então, o Chevreul aqui nesse livrinho, ele fala, o bom humor, ele tem um custo, ele custa, né, um esforço enérgico, ele é uma conquista da vontade, que é por isso que se chama virtude. Como a gente estava falando ali do demônio, né, fazer um outro parênteses. Eu estou muito com isso, porque eu estou fazendo a quaresma de São Miguel também, né? Então eu estou muito com esses detalhes na cabeça. A vontade é o nosso querer fazer o bem. O demônio não age com isso. Então ele pode tentar, ele pode me tentar, ele pode querer me derrubar. Mas a minha vontade de ser firme, ser santa e não cair em tentação, isso ele não pode fazer nada. Então pode ser que ele me bote uma tentação e eu não caia. Porque a minha vontade foi vencedora ali. A minha vontade de fazer o bem foi maior que a tentação, né? Então essa nossa vontade, ele não tem acesso. Então o bom humor, ele depende da vontade. Porque nessas situações, quando tá tudo ruim, para eu manter o bom humor, eu vou precisar da minha vontade. Vai ter uma luta. Eu vou falar, puxa, tô triste, deu errado, ninguém limpou a casa, sei lá, né, tem um monte de bagunça, mandei as crianças arrumarem a cama, ninguém arrumou, né, como que eu faço para manter o bom humor? Aí eu vou usar a minha vontade, não, eu tô decidida a manter o bom humor. Então, em vez de já ir xingando todo mundo, já ir reclamando, eu vou usar estratégias, né, eu posso usar estratégias humanas e sobrenaturais. O que seriam as estratégias humanas? O que faz bem para mim? O que faz... tô bem-humorada aqui, eu tenho que arrumar essa casa, eu tenho que fazer esse trabalho chato. O que são estratégias humanas? Vou fazer esse trabalho chato ouvindo uma música, se der, né? Ou eu vou tomar um cafezinho aqui, tem um momento assim de descanso, eu gosto de um cafezinho, vou tomar esse cafezinho antes de eu começar esse trabalho. De repente é um trabalho intelectual, um trabalho que não dá para você fazer escutando música, né? Mas você tem aquele momento assim humano. É um momento humano, né? De fazer uma coisa boa, né? Que lógico, você não vai se afundar na gula, não é isso, né? Não é pra você pecar, né? Mas assim, ouvir uma música, tomar um cafezinho, comer uma coisinha, tudo bem, uma coisinha, né? Não um pote de sorvete, um bar de chocolate, mas uma coisinha para levantar o seu humor ali, para te ajudar, né? Dar ânimo e coragem, você pode. Então, expedientes humanos, coisas humanas, né? E depois, na parte sobrenatural, rezar. Nossa Senhora da alegria, me dá alegria. Meu anjo da guarda me ajuda a manter o bom humor, me ajuda a manter serenidade e rezar e pedir essa graça. Agora nós vamos fazer um intervalinho e fique por aí, vai compartilhando essa live. Por favor, se você estiver no YouTube, Instagram, Facebook, dê joinha pra gente, se inscreva no canal, a gente reza por todos os inscritos, tá? A gente vai ter a nossa missa dos benfeitores e todos os inscritos no canal vão receber as nossas orações também. Moretones vuelven las tinieblas luz, pues entre huecos propiciados por los clavos, tú lavaste mis pecados, solo tú, mi buen Jesús. Y junto a ti una triste melodía, tanto dolor llora la Virgen María. Y junto a ella está tu apóstol tan amado, y se aterra al verte así, oh Jesús crucificado. Y ese madero te soporta y te destroza,
terrible cruz es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer? Oh Señor, fuente de misericordia, sáname que en mi vida tengo hambre. Mis pecados, pásalos por tu costado, blanca quedará mi alma con tu sangre, con tus clavos. Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer? Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer? Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltando aqui, gente, agora eu dei uma olhada ali no YouTube, ó, minha cunhada Cris Bacarim tá aqui, a Mari Teraoca. Legal, gente, obrigada. No Facebook, daqui a pouquinho eu vou entrar, porque eu não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas obrigada a vocês por estarem aqui. Por favor, se inscrevam no canal da rádio, deem um like, já falei, né, mas não custa repetir. Compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir o nosso conteúdo, né, que sempre ajuda. Nós somos seres humanos, estamos aí na luta, mas um ajudando o outro a gente vai conseguir, né, chegar ao céu e chegar a mais gente, né. Tô achando tão bonito esse negócio da Quaresma de São Miguel, que eu estou fazendo, né, por outro meio, porque na rádio esse ano não teve, mas eu tenho um PDF até do Padre Divan, que fez, né, antigamente alguém me mandou, da Quaresma de São Miguel, esses 40 dias que você se prepara para a festa de São Miguel, né, que é um costume que São Francisco de Assis instituiu, é bem legal. E eu estava vendo lá, né, no canal que eu acompanho, gente, tinha 120 mil pessoas ao vivo fazendo um negócio da Quaresma de São Miguel. Eu achei assim, nossa, que graça de Deus, que levante de Deus. E quando a gente ouve muitas vezes por aí, né, nossa, não tem mais católico, né, o pessoal tá tudo virando sem religião, mudando, virando de outras religiões. 120 mil pessoas ao vivo, tudo bem, né, não é milhões, não são milhões, mas é muita gente. É gente que está lutando, gente que está vivendo, gente que busca a fé católica. Né? É maravilhoso saber como Deus está agindo no nosso Brasil. Né? Está agindo, Ele conta com o Brasil. A gente vê que a vocação do Brasil... Qual que era o primeiro nome do Brasil? Estou fazendo parênteses aqui, tá, gente? Para motivar vocês, deixar de bom humor, vocês também. Qual que era o primeiro nome do Brasil, né? O segundo nome, né? Porque o primeiro foi Ilha. O segundo, Terra de Santa Cruz. O Brasil ama a Terra de Santa Cruz. E a gente tem que consagrar o Brasil. Tem que pedir pela conversão dos brasileiros, porque o Brasil tem essa vocação de ser um polo católico para o mundo todo. Né? Na obra, no Opus Dei, a espiritualidade que eu participo, tem muitas pessoas numerárias brasileiras, muitas vocações brasileiras que são enviadas para os outros países, né? Então, o Brasil é um sementeiro de vocações.
Né? E com certeza, a obra, eu digo porque eu conheço, mas com certeza em outras vocações, em outros carismas, né? Missões, os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas, né? Tudo. As claretianas, que são aqui de Londrina, né? O Brasil é um cemitério de vocações. Manda gente para o mundo todo. E da onde que saem essas vocações? Saem dos nossos lares católicos, cristãos. A gente motivando nossos filhos a ser santo, a buscar o céu. É muito difícil que venha uma vocação brote sozinha, né? A vocação não brota assim, que Deus apareça para uma pessoa e fale, você está sendo escolhido, né? Sem que essa pessoa tenha tido previamente uma educação na virtude, uma educação, uma vivência de oração, né? As crianças até em casa falam, mãe, como que a gente escuta a voz de Deus? Como que a gente descobre a nossa vocação? Que eu falo de vocação com eles, não falo que tem que ter. Eu falo assim, cada um tem a sua vocação, que vocês têm que descobrir, né? A vocação para ser casado ou não, né? Eu não induzo a nada, né? Todos são meio. Eu falo assim, você só vai ser feliz se você descobrir a vocação, aquilo que Deus projetou você para fazer, né? E que pode ser, é o que Deus sabe. Mas, mãe, como que eu escuto? Filha, você tem que conversar com Deus. Porque a pessoa só escuta a voz de Deus se você tem uma intimidade com Deus. E essa voz de Deus que vem para você, ela geralmente vem depois de muito tempo de silêncio. Né? Muitas vezes que a gente fala, conversa com Deus, vai tratando Deus, e às vezes não sente nada, daqui a pouco começa a ver, nossa, eu estou sentindo que eu tenho que me envolver com tal instituição, que eu tenho que aceitar esse convite para ir nesse negócio, que eu tenho que ir nessa missa ou nesse terço. E vai indo, assim, são convites que Deus vai fazendo pequenos, até que uma hora chega um grande, um convite de abandono, um convite para um laço mais estreito com Deus, para aceitar uma vocação, né? Então, a gente tem que plantar essa sementinha, os nossos filhos têm que saber dizer o sim no pequeno, né? Para conseguir fazer o sim no muito. Enfim, né? O nosso estado de ânimo, gente, é um reflexo da nossa alma, com seus altos e baixos, seus entusiasmos e desânimos. E uns e outros podem ser contidos e corrigidos. Aqui a gente entra a luta, né? A gente tem um bom humor. Para a gente ter o bom humor, a gente tem que acreditar, né? Entra a virtude da esperança, que eu já comentei, né? Que até aquela louça, eu vou dar um exemplo de louça, porque é uma coisa que me deixa muito de mau humor. Acordar de manhã ou ir fazer o almoço, sei lá, e aquela pilha tá cheia de louça do dia anterior, porque, por exemplo, se eu cheguei tarde não lavei, aí meu marido não lavou também, e fica lá, putz, aí você vai cozinhar, você só queria cozinhar, mas você chega lá, você vê que você vai ter que lavar 1 hora de louça para fazer espaço para poder cozinhar, né? Por mais que eu tenha máquina, né? Tem panela, essas coisas que tem que lavar na mão. Então é uma coisa que me deixa de mau humor. Lógico, eu tenho que usar expedientes humanos, né? Vou lavar antes de dormir, para acordar, porque eu já sei que se eu acordar e ver aquela louça, eu já vou ficar de mau humor, né? Mas nem sempre dá, né? Se for meia-noite, for ter que dormir meia-noite, porque eu fiquei lavando louça, não é razoável, né? Então, tem hora que não dá, né? E daí eu acordo, tenho uma panela lá, 2 ou 3, sujas, né? E aquilo me vem aquela coisa, né? E qual que é a primeira tentação, né? Que a gente sente, né? No meu caso, tá? Tô partilhando com vocês, mas vocês vão imaginando na vida de vocês. Eu abro muito a minha vida particular aqui, às vezes eu acho que eu abro até demais. Mas achei que tem um fim pedagógico, assim, para todo mundo se enxergar, né? Como que a gente luta com coisas banais, né? Primeiro pensamento, putz, bem que meu marido podia, bem que meu marido podia ter lavado, né? Bem que ele, tipo assim, se nem eu dei conta de lavar, né? É fácil, né? Também jogar pro outro, né? Mas na hora vem aquele pensamento, que é lógico, o demônio que joga também com a gente, né? Porque ele quer que eu já trate mal meu marido logo de manhã, né? Ai, bem que alguém podia me ajudar. Ai, bem que isso, bem que aquilo. E como é que eu não deixo me dominar por um mau humor? Pensar que essas lutas são esperadas, né? Que essas ações, elas têm um valor, tudo tem um valor. Então, quando eu vou lavar a louça, que é uma louça que pode ser que você esteja lavando só porque é irritante ver aquela louça suja, você coloca assim no seu coração, né? Traz oração,
Né? Senhor, olha, essa louça me irrita, mas eu sei que mais que me irritar, ela é útil para mim. Porque se eu não servir nisso, em que eu vou servir? Né? É nisso que o Senhor espera o meu serviço hoje. O ser humano, para ser pleno, tem que seguir o exemplo de Cristo. Né? O que ele fez? Lavou os pés dos discípulos, nos ensinou a servir, viajou lá para Betânia para ressuscitar Lázaro, né? Tudo implicou um serviço, né? Um espírito de serviço, de desprendimento. Largou o que ele estava fazendo lá, pregando numa cidade, para ir lá, né? Ressuscitar o Lázaro, tirar o demônio de não sei quem, né? Enfim, né? Serviço, espírito de serviço. Então, Senhor, se eu não for servir nessas panelas, onde que eu vou servir, né? Então a gente tem que aprender a ser grato. É difícil, não estou falando que é fácil, não. A gente tem a nossa soberba, no fundo a gente quer se achar melhor, né? Porque é o pecado original, né? Deixa suas sequelas. A gente quer falar, nossa, mas se eu tenho uma amiga que tem, sei lá, uma empregada que faz tudo, né? Por que só eu que não tenho? É a tentação do demônio, né? A nossa sequela do pecado que nos abre as portas, né? Para o demônio, né? Mas não. Gente, se eu acordasse e não fizesse nada o dia inteiro, não tivesse uma panela para lavar, como que eu ia poder ser útil? Como que eu ia servir? Né? Então, a gente olhar com esse olhar de esperança para essas pequenas contrariedades, criança que não arrumou a cama, o marido que larga sapato no meio do caminho, né? E abrir os olhos e ver os outros com benevolência, né? Habituarmos-nos a ver o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Gente, esse é o segredo. Anota aí, se você estiver anotando, né? O segredo para manter o bom humor é ver o lado bom das coisas e das pessoas. Então, assim, nossa, quanta louça para lavar. Graças a Deus, eu comi, tenho comida. Quanta gente não tem comida em casa, né? Não pode sujar 3 panelas, né? A gente vê nos documentários aí, ou presencialmente, quando vai visitar, a pessoa suja uma panela o dia inteiro, porque é uma refeição que tinha, era arroz com, sei lá, aveia, né? Então, o lado bom, nossa, quanta comida que a gente tem em casa, né? É o lado bom. O lado bom das pessoas, puxa, não lavou a louça para mim, mas fez as crianças dormirem. Ele está cansado. A gente tem que aprender a dar um desconto para as pessoas também, como a gente quer que elas olhem para a gente com compaixão, né? A gente não sente uma falta quando alguém, por exemplo, se a gente está doente ou a gente está com algum problema, alguém virar para a gente e falar, nossa, eu sei que você está cansada, eu sei que você está doente, eu sei que você não está bem. Eu entendo. Não faz falta? Não é um alívio para a gente? E quando ninguém faz isso, faz uma falta, né? Porque é um alento quando alguém entende a gente. Só que a gente tem que entender o outro também. Então, deixou uma coisa no meio de um sapato no meio do caminho, né? Porque, nossa, provavelmente estava distraído, estava preocupado com o trabalho. Ou uma criança chamou, foi fazer alguma coisa até para mim, né? Para eu não ter que ir lá atender minha criança, ele foi atender e estava guardando o sapato no meio do caminho, esqueceu. O benefício da dúvida. O cristão dá o benefício da dúvida. Eu aprendo isso muito com meu marido em casa, porque o Evandro, ele tem uma benevolência muito grande. É a virtude que eu quero tratar com vocês no próximo programa, a virtude da benevolência, né? Eu nunca vi ele falar assim, aquele cara é um safado, ou aquele cara, ele é o contrário, ele nunca atiça meu fogo, se eu tô brava, né? Porque eu sou mais brava. Nós somos opostos, assim, né? Então, se eu tô brava, por exemplo, aconteceu alguma coisa com a minha mãe, né? Com algum colega que fala assim, ai, é porque eu tô brava, porque hoje eu cheguei, nossa, só me deu patada, tava de mau humor. Aí ele fala, mas ela devia estar doente, ela devia estar passando mal. Ele sempre me ajuda a ter esse benefício da dúvida, ele me ensina. Lógico, nem todo mundo tem a sorte de ter um marido assim, né? Às vezes vocês têm maridos que têm pecados, que são menos santos, né? Mas se você é assim, né? Se você tem esse marido, ou tem essas dificuldades, tem pessoas mais de mau humor na sua casa, saiba que você é aquele que é chamado a ser benevolente. Você que tem que plantar a semente do bom humor da sua casa. Você que tem que ensinar aos seus filhos o benefício da dúvida.
Então, quando seus filhos chegam em casa e vão fofocar, ai, porque a fulana estava muito chata hoje na escola, né? Falar, mas tenha dó, né? A fulana estava de mau humor. E não ficar fomentando. Que às vezes a gente pode entrar nessa. E ensinar os nossos filhos até a cultura do mau humor, do julgamento, do pecado, né? Em suma, é a cultura do pecado. De ficar, mas fulano é chata mesmo, fulano não presta. Então você não vai mais ser amiga dela, né? Porque ela foi chata. Você não sabe se a fulana estava de mau humor, se os pais estão separando, né, da fulana. Que luta que a menina tem na casa dela, né? Você não sabe se a sua filha também não fez alguma coisa para alfinetar a amiga, mas não está contando a verdade inteira, né? O benefício da dúvida, né? Ensinar os nossos filhos. Filha, esquece, releva, vai. E eu penso assim, nossa, como eu sou mais brava, mais cri-cri, assim, eu penso, eu não posso deixar meus filhos serem igual eu, não. Então eu tenho que caprichar. Então, quando ele já vem com esse papo, aí eu já corto, né? Não, filha, não pensa isso não, haja com amor, né? Porque é muito mais fácil você ensinar de pequeno, né, gente? Depois de mais velho, a gente luta muito mais, né? Para sair desse vício do mau julgamento, do mau humor, né? De já ir julgando todo mundo, né? Mas, enfim, o benefício da dúvida, né? A benevolência, ela ajuda muito a cultivar o bom humor. Então, em vez de ficar mal-humorada porque ninguém te ajuda nessa casa, tudo você, né? Ninguém faz nada. Pensa assim, não, mas pensa nas coisas que os outros fazem, né? Não, mas quando eu pedi tal coisa, fez. Se eu peço, ele faz. Ou ela faz. As crianças estavam com pressa hoje. É como se assim, arranje desculpas na sua cabeça para o defeito dos outros, tá? Isso não quer dizer se iludir, nem não ser realista. A gente tem que ser realista. A gente sabe o defeito das pessoas, a gente sabe o defeito de cada um que mora com a gente, né? Mas você dá uma imaginada, dá o benefício da dúvida, sabe? Sempre. E ensina seus filhos a fazerem assim, porque isso te ajuda a manter o bom humor. Porque se você sabe que você tem que servir melhor porque o outro está doente, você serve com mais alegria. É mais fácil você pensar assim do que pensar assim, não vou fazer nada porque ele é um preguiçoso, né? Ou ela é uma preguiçosa, né? Então, use o benefício da dúvida sempre, tá? Tem que aprender, né? Antes da gente julgar. E às vezes nas conversas, quando vai conversa, fofoca, né? De família, sei lá, amigas, né? Começa a falar mal de alguém. Você fala assim, tipo, fulano é muito mal-humorado. Você fala assim, a gente não sabe que ela sofreu, né? Tenta dar o benefício da dúvida, assim, já corta com a fofoca, já corta com tudo, né? Isso tem que virar um hábito. Assim como eu falei que meu marido tem, né? Porque em algum momento ele aprendeu da vida, né? Aprendeu e incorporou isso como um hábito. Você faz uma vez, 2, 3, né? No começo tem que ficar, né? O tico-teco demora. Mas depois você vai ter isso arraigado no seu coração. E não é que você vai deixar de pecar, né, gente? Mas vai ficar mais fácil, né? A trilha já está mais fácil, né? Você já sabe como desviar um pouquinho melhor do pecado, né? Então, todos têm seus defeitos, né? E todos têm qualidades. E quando a gente quer corrigir o defeito de alguém, resolve corrigir o defeito de alguém falando num tom agressivo, né? Com mau humor? Não, né? O que resolve? Falar com bom humor, com leveza. Olha, eu sei que você está se esforçando, mas vamos combinar que está precisando melhorar, né? Arrumar essa cama, sei lá, né? Então fale com amor. E não, você nunca faz nada. Porque se uma pessoa chega e só te corrige assim de um jeito pessimista, o que te dá? Desânimo. E eu fico desanimada se alguém falar, você não faz nada que preste, olha como você é apressado. Aí dá vontade de desistir, né? Dá vontade de falar, já não faço nada direito mesmo, então eu não vou fazer, né? Então, por acaso, né? Não sei, por que a gente acha que a gente sendo mal-humorado, a gente espizinhando o outro vai mudar, né? Não é. É só com amor. A gente aprendeu isso com São João da Cruz, com tantos santos, né? Então, o bom humor eleva o nível, eleva as almas das pessoas que estão na sua casa. Gente, antes que eu encerre o programa, quero lembrar vocês, né? E faço o sorteio, obviamente. Quero lembrar vocês de
conhecer as cenas de casa, a loja que patrocina o nosso programa, uma loja aqui de Londrina, tradicional. Eu já comentei aqui, já comprei enxoval do meu casamento, ganhei de presente coisas da minha madrinha, das cenas de casa. Então, coisas muito boas, estão lá até hoje em casa, faz 11 anos que eu sou casada, né? Então, vale a pena investir em coisa boa, que dura mais do que ficar comprando um monte de lençol, coisa mequetrefezinha que todo ano você tem que ficar comprando. Às vezes compensa você comprar coisa boa, com preço bom, numa loja de confiança, né? Nem que você tenha que parcelar e fica um tempinho mais pagando, mas porque dura, coisas boas que duram, né? Então, às vezes eu falo, tem que pensar se o barato é barato mesmo, ou se o barato é aquele barato que vai sair caro, né? Então, nas cenas de casa tem coisa boa, eu garanto, tá? E o preço, vocês vão lá, vão conferir, com certeza um preço justo, porque todos os nossos patrocinadores aqui da rádio são gente boa. Gente que trabalha bem, que trabalha com amor, que tem essa missão apostólica no seu trabalho também, no seu comércio. Então, prestigiem as cenas de casa, prestigiem os nossos patrocinadores. Luciano, você quer fazer os sorteios? Vamos lá. O Luciano aqui vai fazer o sorteio pra gente. E eu vou anunciar aí vocês que os ganhadores daí mandam uma mensagem para a rádio e fala, ganhei e tal. Se você não entrar em contato, óbvio que a gente entra também, mas se entrar em contato facilita, né? Já entra em contato para garantir seu prêmio, né? Vamos lá. A ganhadora aqui é Dora Medina. Dora Medina ganhou o quê? Ela ganhou, deixa eu ver aqui. Dora Medina ganhou alguma coisa, a gente não sabe o que é. Aguenta. O clareamento. Ei, que legal. Então, Dora, entre em contato com a rádio, né? Veja como conseguir lá com a doutora Maíra o seu clareamento. Olha que beleza, hein? Parabéns. E antes da gente fazer o segundo sorteio, quero te convidar a ser um benfeitor da rádio. A gente precisa dessa doação, né? Para levar a voz de Deus mais longe, mais forte. A gente tem os nossos patrocinadores, sim, mas a gente precisa de ajuda extra, porque a gente tem conta, tem luz, tem os instrumentos, né? Microfone, quebra, tal, né? Tem conserto, tem manutenção, tem os nossos técnicos que a gente tem que pagar salário também aqui, né? As pessoas são profissionais, né? Então, a gente conta com a doação de vocês. Para vocês serem benfeitores, vocês podem fazer a doação pelo Pix, por transferência, pelo jeito que quiser, tá? A gente tem os carnezinhos, vocês podem entrar em contato com a gente, pedir o carnezinho que é para controle de vocês mesmos, tá doando todo mês, né? Contribuição que você puder, gente, eu sei que às vezes a gente ajuda muita coisa, né? A gente tem muitos pedidos de ajuda, mas se a gente puder ajudar, que seja com R$20 por mês, para levar a voz de Deus mais longe, mais forte, tocar mais famílias, né? Então, Deus com certeza vai te abençoar e é Ele que retribui com gratidão, né? Só no céu você vai saber as almas que você pode ajudar através do seu apostolado, né? Através da sua contribuição. Porque às vezes não é você não tem o chamado de estar aqui na rádio fazendo um programa, mas você pode ajudar. Então, é como se você estivesse fazendo, né? Porque sem a ajuda de vocês, dos amigos fiéis da rádio, nada disso não adiantaria eu estar aqui, né? Não ia ter essa estrutura. Então, eu convido você a ser um amigo fiel da rádio. Manda uma mensagem pra gente. Tem o Pix, o Luciano vai pôr aí na tela também o celular, né? Tudo certinho para vocês serem amigos fiéis da rádio. E aí, Luciano, o outro sorteio, vamos lá. Esse sorteio aí é para uma aula de motorista, né? Uma instrução, né? Nossa, fugiu o nome. Uma instrução. Com a instrutora, vai. A instrutora Sônia. Alexandre Maciel. Tá. Parabéns, então entre em contato com a gente. Gente, olha, o programa de hoje foi muito bom, apesar da minha voz, vocês me desculpem.
Rezem pela minha saúde e dos meus, que nós estamos precisando, viu? E seguimos firme aí no nosso propósito de tocar os corações, tocar as famílias, né? E com voz rouca, da forma que for, né? Que seja. Nós estamos fazendo nosso trabalho. Se você quiser entrar no meu grupo daqui da rádio, tem um grupo do meu programa que chama Café com a Bela. Você pode, manda uma mensagem para o celular da rádio, que é o mesmo do Pix, que aparece aí também. O Luciano te encaminha. Por quê? Para você não perder nada. Porque toda vez que tem um programa, ele lança o link. De vez em quando eu mando uma mensagem, né? Ali no grupo. E é um jeito de você estar lembrando, né? Do nosso programa, para convidar mais gente, para não perder nada, tá bom? Muito obrigada a vocês pela audiência, pela participação. Desejo que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Um beijo a todos e até a próxima. Viu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. É de sonho de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar.